E aí galera, tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai. A barreira entre o que é física e o que é química é muito tênue e muito próxima, certo? Então eu vou falar um pouquinho de química hoje com você, que também pode ser uma aula de física, né? Gente, a gente precisa conhecer a relação periódica, a interação entre os elementos. Os elementos fazem ligações químicas e essas ligações químicas acontecem devido à falta, de um equilíbrio químico, ou seja, um equilíbrio energético das partículas. A chamada e famosa regra do octeto. Todo elemento químico estará estável e não fará ligações químicas, entre aspas, quando ele atingir na sua camada de valência, na sua camada eletrônica mais externa, a quantidade de 8 elétrons, beleza? A gente quer discutir aqui com você a seguinte ideia. Professor, como que eu entendo essa relação das ligações químicas relacionadas aos diversos elementos químicos? Gente, a gente vai ter o seguinte. Bom, primeiro as famílias na tabela periódica são divididas em famílias A e famílias B. As famílias A são as famílias que têm sistemas mais estáveis. Por quê? Porque a sua camada de valência é a sua camada mais externa. Diferente das famílias B, que são chamados elementos de transição interna. Por quê? Porque esses elementos de transição, eles têm a sua camada mais externa, não sendo a última camada, a camada de valência. Ok? A gente tem elementos de transição interna e externa. Na distribuição de Linus-Pauling, que a gente verifica aqui agora, nessa relação que você já viu e que a gente chama de distribuição de Linus-Pauling, você vai entender que, ao distribuir os elétrons, você vai entender o seguinte, que essa distribuição eletrônica ela pode ser relacionada a partir de subníveis energéticos, S, P, D e F. Então, as camadas eletrônicas elas são divididas em 7 níveis de energia, porque os elétrons não ocupam qualquer lugar no átomo. Eles ocupam níveis específicos de energia. Essa relação do átomo de Rutherford-Bohr e um pouquinho da ideia de Heisenberg, certo? A gente vai ter 7 camadas de energia, K, L, M, N, O, P e Q, certo? São 7 níveis energéticos. Gente, quando o átomo está no nível mais interno, ele tem menor energia. Quanto mais externo for esse sistema, maior vai ser a energia desse átomo. Beleza? Desse elétron, desculpa. Então, o elétron no nível mais interno, menor energia. No nível mais externo, maior energia. Beleza? Beleza, galera. Quando a gente olha para uma tabela periódica, a gente vai verificar que a gente tem linhas e colunas. As linhas relacionam aos níveis energéticos. Então, se você tem elétrons distribuídos apenas na camada 1, você vai ter na linha 1. Na linha 2, você tem todos os elementos químicos que têm as 2 primeiras camadas preenchidas. Linha 3, as 3 primeiras camadas preenchidas e assim sucessivamente, até completar todos os níveis energéticos. Beleza? Na distribuição dos subníveis, ou seja, dentro desses níveis você pode preencher o subnível S, P, D e F. Nesses subníveis, se a camada de valência for S ou P, a gente vai ter as chamadas famílias A, elementos estáveis. Se você tiver D ou F, você vai ter as famílias de transição. D, família de transição interna, que está aqui no meio da tabela periódica. E F é a família de transição interna, que é aquela coluna logo abaixo lá da tabela periódica. Beleza? O que eu quero trazer para você hoje é uma ideia de como reconhecer onde que os elementos estão nessa tabela e para que esse reconhecimento. Beleza? Gente, os elementos estão na tabela periódica, nas famílias A principalmente, separados em 8 famílias. Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essas 8 famílias estão relacionadas à quantidade de elétrons na camada de valência. 1A, 1 elétron na camada de valência. 2A, 2 elétrons na camada de valência. 3A, 3 elétrons na camada de valência. 4A, 4 elétrons na camada de valência, 5A, 5 elétrons na camada de valência, 6A, 6 elétrons na camada de valência, 7A, 7 elétrons na camada de valência e por fim a família 8A, que tem 8 elétrons na camada de valência. Gente, como que a gente trabalha essas famílias? Eu vou trazer aqui para você frases para você guardar isso e eu vou te falar por que é importante guardar essas frases. A família 1A, chamada de metais alcalinos, ela começa com o hidrogênio. O hidrogênio ele não pertence exatamente à família 1A. Na verdade, o hidrogênio ele é o órfão da tabela periódica. Porque ele não pertence a família nenhuma, porque ele não tem relação, ele não pode doar seu elétron. É meio complicada a história do hidrogênio, mas ele fica ali na família 1A porque ele só tem um elétron, beleza? E é a sua própria camada de valência. Pessoal,
na família 1A a gente tem hidrogênio, lítio, sódio, potássio e aí por diante, certo? Como que você poderia criar uma frase para guardar esses elementos? A gente faz assim, ó, hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Legal? Para que fazer essa relação e guardar esses elementos, professor? Porque eu sei que exatamente esses elementos, eles têm um elétron na camada de valência. Então é muito mais fácil eles doarem os seus elétrons. Então normalmente esses tipos de elementos, tirando o hidrogênio, ok, talvez o lítio, esses elementos vão fazer sempre ligações iônicas, doando os seus elétrons. Quando eles fazem doação dos elétrons, eles se tornam íons, com carga positiva, chamado de cátions, certo? Eles têm uma eletronegatividade muito baixa, ou seja, eles são os elementos mais eletropositivos da tabela periódica. Cara, olha o tanto de informação que você consegue só exemplificando e entendendo o que significa essa família 1A. A família ao lado é chamada família 2A, metais alcalinos terrosos, ok? Começa com belírio, magnésio e aí por diante a gente pode chamar assim, ó, bela, magrela, casou com o senhor, barão, ratão. Gente, conhecer os elementos dessa família nos permite entender que esses elementos têm 2 elétrons na camada de valência. Toda vez que eles forem fazer ligações químicas, eles vão fazer ligações iônicas e vão doar 2 elétrons. Então nesse caso, a gente vai criar cátions mais 2. Então na hora de fazer a relação química desses elementos, a gente entende como que é a relação deles com os outros elementos das outras camadas, beleza? Bom, aí a gente passa por uma série de elementos da família B e recomeça a família 3A, certo? A família 3A é chamada família do boro, porque é o primeiro elemento aí da família, que diz, bem, alguns gatos em cima do telhado. Legal. Essa família aqui, ela tem 3 elétrons na última camada, ok? Então ela pode também doar esses 3 elétrons, ok? E aí formar aí cátions mais 3, beleza? Após essa família, a gente começa a ter elementos que já começam a fazer ligações covalentes, porque a quantidade de elétrons já é muito grande e seria muito difícil conseguir doar todos esses elétrons. Então a gente começa a trabalhar com elementos que vão partir de 4 elétrons na camada de valência, beleza? Olá galera, voltando aqui para falar para você da família do carbono. A família do carbono ele tem 4 elétrons na última camada e normalmente a família do carbono faz então ligações covalentes. É diferente da ligação iônica. A ligação iônica em si, ela rola com a doação de elétrons, né? Nesse caso, como os elementos estão muito próximos em relação à sua eletronegatividade, a gente vai falar que eles vão fazer o compartilhamento eletrônico, certo? Nesse caso, na família do carbono, a gente vai ter o seguinte, ó, o carbono é comi, siri, gelado, só na Paraíba, certo? São esses elementos aqui que são elementos que vão ter 4 elétrons na camada de valência e normalmente vão fazer ligações covalentes. São todos elementos tetravalentes, ok? Isso vai começar a criar moléculas, né, que permitem a gente estudar as nuvens eletrônicas e as geometrias moleculares desses sistemas. Tranquilo? Lembrando que o carbono ele é a base da química orgânica. Então toda substância química orgânica vai ter como base o carbono. É importante você saber que ele faz 4 ligações. Tranquilo? Gente, a próxima família é a família do nitrogênio. Família 5A. A família 5A, chamada família do nitrogênio, que é não perturbe as sábias bichas. Gente, essa família está relacionada a ter 5 elétrons na camada de valência. Certo? Quando a gente pensa em 5 elétrons na camada de valência, a gente imagina então que ele vai fazer ligação covalente e ele vai ser um elemento que vai precisar de mais 3 elétrons para completar a sua camada. Então ele vai compartilhar e vai fazer 3 nuvens eletrônicas possivelmente. E se ele faz 3 nuvens eletrônicas para completar, ainda sobra para ele um par de elétrons. Então o grupo do nitrogênio ele pode fazer uma ligação chamada ligação covalente dativa, que é quando ele compartilha o seu par de elétrons sem a necessidade de receber alguém de volta. Então ele pode fazer 3 nuvens eletrônicas e mais uma ligação dativa. Olha que interessante, cara. Próxima família é a família do oxigênio, os 7 porquinhos. Claro que quando eu falo essas frases para você, eu sei quais são os elementos relacionados. Por exemplo, os 7 porquinhos é oxigênio, enxofre, selênio e polônio, certo? Acho que é isso. Bom,
Se não for, tranquilo, dá uma relembrada de quem são esses elementos. Mas só pela simbologia que a gente tem, a gente pode perceber que a família do oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então eles precisam de mais 2. Então normalmente eles podem fazer essas ligações, ok, com 2 nuvens eletrônicas ou apenas uma, fazendo uma ligação dupla. E isso é interessante também, porque eles permitem fazer ligações covalentes dativas. Por isso que o oxigênio ele pode se ligar de forma estável ao outro oxigênio e formar o O2, o gás oxigênio, ou ele faz uma ligação dativa também com o terceiro oxigênio e formar o ozônio. Lembrando que o gás oxigênio ele é mais estável, mais simples, logo ele vai ter uma entalpia, um calor, uma energia de ligação menor do que a energia do ozônio. Cara, olha o tanto de coisa que você pode relacionar com isso. Vamos para a próxima, que é a família 7A. A família 7A é: fui clonar Bull, inventei Anta. É a família do flúor, né? Que nesse caso é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. É o cara que é top para fazer esse tipo de ligações. Lembrando que o oxigênio, o flúor, que é a família 6A, 7A, eles já voltam a fazer também ligações iônicas logo para as primeiras famílias, né? Só que nesses casos, eles são eletronegativos, ou seja, eles ganham elétrons, ficando com a sua carga final negativa, ou seja, eles formam íons negativos que a gente chama de ânions, beleza? Mas eles também podem fazer ligações covalentes com as camadas aí, ou os elementos que estão nas famílias ao lado deles aí, certo? Eu sempre digo que se você vai fazer ligação com a família que está logo ao seu lado, ligação covalente. Você vai fazer com um elemento que está muito distante, ligação iônica. E por fim, os nossos gases nobres, né? Hélio Negrão arrotou croquete cheirando rabanete, certo? Hélio Negrão arrotou croquete cheirando rabanete. A família 8A é considerada a família dos gases nobres por não fazer ligações químicas, ok? E por que a gente não tem ligações químicas acontecendo com essa família? Porque eles já completaram 8 elétrons na sua camada de valência. Mas existe uma polêmica em relação a essa regra do octeto. Porque elementos químicos com poucos elétrons, com uma camada de valência muito pequena, como por exemplo hidrogênio, lítio, né? Sódio, eles não precisam de 8 elétrons especificamente para completar sua camada de valência e ficar estável. Como eles só têm a primeira camada, eles se completam e ficam felizes com apenas 2 elétrons. Então é importante saber que a regra do octeto funciona para alguns elementos, mas para outros, com 2 elétrons apenas, a gente já completa esse sistema. Beleza, galera? Então a gente passou aí para você, no geral, as 8 famílias As da tabela periódica e a importância de você conhecer essas frases para poder entender a relação dessas famílias, que está diretamente relacionada aos conceitos físicos, já que as famílias relacionam energia, né, níveis e subníveis energéticos. Beleza? Espero que você tenha aprendido um pouco, tenha curtido. Você conhece outras frases? Outra forma de decorar essa tabela periódica e guardar esses conceitos que são importantes? Dá um like aí, compartilha e comenta nesse vídeo, beleza? Um grande abraço, galera. Vou ficando por aqui. A gente volta em breve com muito mais conceitos e muito mais conteúdo para vocês. Sou o professor Wagner do Física Agora Vai. Se inscreve no canal, ativa o sininho e ó, aquele joia para você. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!